Êxodo capítulo 4. O poder de Moisés para fazer milagres. Aí Moisés respondeu a Deus, o Senhor: mas os israelitas não vão acreditar em mim e não vão dar atenção a que eu falar, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. Então o Senhor perguntou: o que é isso que você tem na mão? E Moisés respondeu: um bastão. E Deus disse: jogue-o no chão. E ele jogou, e o bastão virou uma cobra, e Moisés fugia dela. Aí o Senhor ordenou a Moisés: estenda a mão e pegue a cobra pelo rabo. Moisés estendeu a mão e pegou a cobra pelo rabo. E de novo ela virou um bastão na mão dele. Então o Senhor disse: faça isso para provar aos israelitas que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou: agora ponha a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando Moisés tirou a mão do peito, ela estava leprosa, branca como a neve. Ponha outra vez a mão no peito, ordenou Deus, o Senhor. E ele pôs a mão no peito novamente. E quando a tirou, ela estava tão boa como o resto do corpo. Então o Senhor lhe disse: se com o primeiro milagre os israelitas não acreditarem em você e não se convencerem, então com o segundo vão acreditar. Mas se com esses dois milagres ainda não crerem e não quiserem ouvir o que você disser, tire água do rio Nilo e derrame no chão, e ela virará sangue. E Moisés respondeu ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora. E depois que começaste a falar comigo, quando começo a falar eu sempre me atrapalho. Porém o Senhor lhe disse: quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. Aí Moisés pediu: não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Então o Senhor ficou irritado com Moisés e disse: por acaso Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente ao vê-lo. Você falará com Arão e lhe dirá o que lhe deve dizer, e eu os ajudarei a falar e direi o que vocês devem fazer. Arão falará ao povo em seu lugar, e ele será o seu representante e falará ao povo por você. E você será como um Deus para ele, explicando o que ele deve dizer. Leve este bastão, porque é com ele que você vai fazer os milagres. Então Moisés voltou para a casa de Jetro, sogro, e disse: deixe que eu volte para visitar os meus parentes no Egito. Quero ver se eles ainda vivem. E respondeu Jetro: vá em paz. E quando Moisés ainda estava na região de Midian, o Senhor Deus lhe tinha dito: volte para Egito, pois todos os que queriam matá-lo já morreram. Então Moisés fez com que a sua mulher e os seus filhos montassem um jumento e começou com eles a sua viagem de volta para o Egito. Moisés tinha na mão o bastão que Deus havia mandado que ele levasse. E mais uma vez o Senhor disse a Moisés: eu lhe dei poder para fazer muitos milagres, e quando você voltar para o Egito, esteja pronto para fazê-los diante do rei daquela terra. Mas eu vou fazer com que ele fique teimoso e não deixe o povo de Israel sair de lá. Então você lhe dirá que eu, o Senhor, digo o seguinte: Israel é o meu primeiro filho. Já lhe disse que deixe o meu filho sair a fim de me adorar, mas você não deixou, e por isso eu vou matá-lo, seu filho mais velho. E durante a viagem para o Egito, num lugar onde Moisés e a sua família estavam passando a noite,
o Senhor se encontrou com Moisés e procurou matá-lo. Aí Zíporo, a sua mulher, pegou uma pedra afiada e cortou o prepúcio do seu filho, e com ele tocou o pé de Moisés e disse: você é um marido de sangue para mim. E ela disse: por isso, por sua causa da circuncisão. E assim o Senhor deixou Moisés viver. E nesse meio tempo o Senhor disse a Arão: vá se encontrar com Moisés no deserto. E ele foi e se encontrou com Moisés no monte sagrado e o beijou. E Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor tinha dito quando havia mandado que ele voltasse para o Egito. E falou também dos milagres que Deus tinha ordenado que ele fizesse. Aí Moisés e Arão foram para o Egito e reuniram todos os líderes do povo de Israel. E Arão contou-lhes tudo que o Senhor Deus tinha dito a Moisés. E em seguida Moisés fez os milagres diante do povo. E todos acreditaram. E quando souberam que o Senhor tinha vindo até eles e tinha visto como estavam sendo maltratados, eles se curvaram e adoraram a Deus.